Evangelho do Senhor de acordo com Mateus, no capítulo 5, versículo 14 em diante, até o versículo 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Me ajudem a orar por um instante. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade. Riquíssima oportunidade, ó Deus, de lermos tua palavra, o que já está sendo feito, de recebermos a explicação desta palavra e aplicarmos aos nossos corações. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Precisamos de ti, porque somos limitados. Precisamos de ti a abrir o nosso entendimento, iluminar as nossas mentes e a nos ajudar a preparar os nossos corações. Portanto, sê conosco, ó Espírito de Deus. Seja o nosso condutor por este tempo, por estes minutos que teremos pela frente. Eu oro confiado de que o Senhor pode e já está fazendo isso. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor, pedindo-te que me ajudes a começar por mim, que nada me distraia, que nada distraia a tua igreja, para que a tua palavra encontre corações sedentos por receber-te, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar-se. Glória a Deus. Chamados para brilhar. Você já se perguntou por que as mariposas e alguns outros insetos são atraídos pela luz de lâmpadas e também pelo fogo? Já se perguntou por que os insetos fazem isso? É porque eles têm um sistema de orientação guiado pela luz da lua. E tendo uma fonte de luz próxima mais forte, então eles são confundidos. As mariposas são confundidas e atraídas para aquela luz imediata. Portanto, enganadas. Como o sistema de orientação delas é que as dirige, então elas corrigem a sua trajetória o tempo todo, para que não se afastem da luz, para que estejam o mais próximo possível da luz. E assim elas caem numa armadilha e começam a voar em círculos em torno da luminária, em torno da fonte de luz, e dali não saem, a não ser a maioria quando morrem. Chamados para brilhar é um título provocativo para te levar a refletir, para trazer a igreja para pensar. Mas brilhar para quê? Por quê? Eu não pretendo te incentivar a se esmerar para ser bem-sucedido e brilhar no mundo dos negócios. De verdade, isso muita gente faz. Não é um chamado para buscar tampouco o olhar de outros sobre ti mesmo, nem para desejar um palco cheio de luzes, fumaça, gelo seco. Não é para isso, não é esse tipo de brilho. A proposta é brilhar, sim, brilhar para atrair, mas a começar não por causa de luz própria, não por causa da minha luz, nem da sua própria luz,
Vamos juntos então, nos próximos minutos, pensar um pouco sobre influenciar, isso é, brilhar. Pensar juntos um pouco mais sobre testemunho. Pensar um pouco sobre atrair. Vamos pensar sobre isso em alguns minutos que se seguem. Por onde a minha fala vai te conduzir esta noite? Junto comigo nós vamos aprender sobre a igreja reflete uma luz que não é sua. Em segundo, nós vamos falar, é o brilho de Cristo que atrai os perdidos. E em terceiro e último, a missão da igreja num mundo perdido. A igreja reflete uma luz que não é sua. Nenhum de nós tem luz própria. Nós refletimos a luz que recebemos. E que fonte de luz é essa? Que luz é essa que refletimos então? É o Senhor Jesus. É a luz do Senhor Jesus. Se não, ouçam a palavra dele. João 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eu e você refletimos a luz de Jesus. Refletimos o Senhor Jesus. Vejam, as Escrituras apresentam a Cristo, prefiguram a Cristo como o sol da justiça. Malaquias 4 e o verso 2, como está lá no Antigo Testamento, ou como gosto de chamar, é uma tendência que vem acontecendo, já que nós vivemos em pós-modernidade. Quando usamos a palavra antigo, as pessoas já descartam. Quando usamos a palavra antiga, as pessoas dizem, não é para mim. Então, alguns têm dito o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, que são em essência o Antigo e o Novo Testamento. Adaptação de linguagem para alcançar alguns corações. De acordo com o Primeiro Testamento, Malaquias 4 e o verso 2, Jesus é o sol da justiça. Mas não só, de acordo com o Novo Testamento, o Segundo Testamento, lá no final, Apocalipse 22 e o verso 16, ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é luz e nós refletimos esta luz. Jesus é o nosso verdadeiro guia, é o centro de todo o universo, em torno do qual nós gravitamos e nós nos movemos em torno de Jesus. Portanto, como as mariposas, nós também temos um sistema de orientação, mas Jesus é o foco do nosso sistema de orientação. É para Ele que pende a nossa mente, é para Ele que pende o nosso coração. Jesus, a luz do mundo. Sobre luz, a palavra do Senhor dirá mais: Deus é luz, nele não há treva alguma. Em 1 de João, verso número 5. E Tiago, em Tiago 1,17 diz que Deus é Pai das luzes. Quer dizer, fonte de luz, origem de toda luz. E que não muda, e que não varia, como sombras. Quando nos convertemos a Cristo, queridos irmãos, nós somos regenerados pelo Espírito, regerados, refeitos. Não é uma reforma, mas é nova criação. Carta aos Coríntios, 2 aos Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não só isso, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E então, a partir daí, uma porção deste padrão perfeito, deste novo padrão espiritual e moral, padrão ético adequado, é plantado no coração do novo convertido, da nova criatura, daquele que nasceu de novo. É por isso que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Nasce no coração da nova criatura uma sede de justiça. Significa uma sede por fazer o que é certo, uma sede por fazer o que é bom, por fazer o que é direito. Jesus diz: feliz dessa gente, que é sinal que tem um novo coração. A lua brilha, os planetas brilham, mas eles não têm luz própria. Os planetas, a lua, irradiam a luz que recebem do sol. Isso no sistema solar. E a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, assim como a lua, assim como os planetas, também não tem luz própria. Ela irradia a luz de Jesus, a luz do mundo. É isso que a igreja difunde, irradia, reflete. Ela irradia a luz do sol da justiça, porque ela não tem luz própria, mas ela é coberta e reflete a luz de Jesus. Portanto, a igreja reflete uma luz que não é sua. Em segundo, queridos, é o brilho de Cristo que atrai os perdidos. Verso 14 de Mateus 5. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aqui é mais uma aplicação, inclusive, daquela palavra que Jesus dirá daqui a pouco em Mateus 7. Exaltando o homem sensato, aquele que construiu sua casa onde? Sobre a rocha. Mas a casa construída sobre a rocha, além das qualidades que Jesus disse, que resiste o embate do vento, que resiste o embate das águas e das chuvas, e não cai, tem algo a mais: ela é vista por todo mundo. Jesus diz: não tem como esconder, não dá para esconder, não se pode. E isso diz respeito principalmente ao nosso exemplo de vida, diz respeito a como vivemos, diz respeito a um padrão de vida que precisa ser vivido, porque os outros veem. Testemunho, portanto, não tem como esconder. Jesus disse, não é para ficar escondido. Aliás, pelas palavras de Jesus aqui, é impossível ficar escondido. Alguém já ouviu falar da história do crente agente secreto? Em que todo mundo acha que não, mas de repente ele se revela: sou crente. Não tem. Se você for verdadeiramente filho de Deus, cristão de verdade, não tem como passar desapercebido. Você vai poder até, vai se surpreender, porque as pessoas dirão: tem alguma coisa em ti que eu não sei dizer o que é, mas é diferente. Aí o Espírito Santo fala: sou eu. Aí Jesus fala no teu coração: somos nós. Porque Jesus está contigo o tempo inteiro, nas tuas ações, nas tuas palavras. Ou você acha que é à toa que as pessoas te procuram? Você às vezes nem diz muita coisa, mas as pessoas dizem: olha, como foi boa essa conversa contigo. É o Espírito Santo, irmãos. Irmãos, que o nosso lar seja um oásis de bênção para receber as pessoas, onde as pessoas entram e não tem mais vontade de ir embora. Não tem problema. Ore, peça a Deus para que quando as pessoas entrarem na tua casa, cheguem a um lugar de paz, de descanso, de conversa boa e também de bênçãos do alto. Testemunho, não tem como esconder. Verso 15, ele diz o seguinte, Jesus falando: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Na nova versão transformadora da Bíblia Sagrada, diz: não faz sentido, no verso 15, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. O nosso testemunho deve influenciar as pessoas.
os descrentes, a ponto de motivá-los a querer Jesus. É olhar e dizer: eu quero ser assim, eu quero andar assim, eu quero ter essa calma. Testemunho não se pode esconder. Todo cristão, queridos irmãos, tem que ser, deve ser uma referência espiritual e uma referência moral para os não crentes. De um crente verdadeiro, é a Bíblia que diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, dos versos 9 e 10, de um crente não se espera jamais idolatria, furtos, fofoca, vícios, imoralidade, trapaças, nem avareza. Por quê? Porque ele tem a vida transformada. É o apóstolo Paulo que está dizendo. Por quê? Porque os crentes verdadeiros, diz o mesmo Paulo em 1 aos Coríntios 6 e verso 11, os crentes verdadeiros foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Perceberam as palavras que Paulo usa? Os verbos foram lavados, santificados e justificados. O cristão verdadeiro, portanto, ama a Cristo. Ele imita a Cristo em tudo. E mais, ele procura tudo que agrada a Cristo. Ele ama o que Cristo ama e odeia ao que Jesus odeia. Porque ele é cristão, e cristão significa miniatura, parte de ou alguém muito semelhante. Cristão é uma miniatura de Cristo. Cristão é isso que quer dizer a palavra, originalmente é pequeno Cristo. Entendem? Então é como uma obrigação. E este proceder, esta maneira de ser, este jeito de ser, este caráter nobre, elevado, tudo isso, essa vida alinhada a valores eternos, é o que atrairá as pessoas a Jesus. É o que as pessoas olharão e dirão: eu quero ser assim. Eu preciso, eu quero, a minha família tem que ser assim. Eu quero uma família como essa. É o que atrai as pessoas. Lembra das mariposas? E o cristão é fonte de luz para atrair as pessoas que, tal qual mariposas, andam sem direção, em busca de direção. O cristão é esta pessoa que atrai pessoas a Jesus. E esse é o brilho, irmãos, que vai atrair as pessoas. O brilho de Cristo, a luz do mundo. Entenderam? Porque é o brilho de Jesus, é o brilho de Cristo que atrai os perdidos. Em terceiro e último, a missão da igreja num mundo perdido. A igreja não é o caminho para o céu. O caminho para o céu é Jesus. A igreja é, no máximo, a seta que aponta o caminho para o céu. É a seta que apresenta o caminho para o céu, que fala, que divulga, que prega, que faz propaganda do céu e aponta para Jesus. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse que a evangelização é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão. Éramos todos mendigos espirituais, mas encontramos o pão da vida. E a gente não pode se calar. Não podemos ficar quietos e guardar para nós. Encontramos o verdadeiro pão. Olha as palavras dele, João 6:35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A igreja é responsável por apontar onde achar pão, onde encontrar pão.
Ouçam mais essa história da palavra de Deus. Está lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 6, é um trecho longo, eu vou usar algumas palavras do trecho, resumindo para vocês. 2º livro dos Reis, do capítulo 6, a partir do verso 24 até o capítulo 7, finalizando no verso 20, a palavra diz que Samaria estava cercada. O general Ben-Hadad e seu exército sírio cercaram Samaria. E o cerco era uma das maneiras de vencer um exército inimigo, de vencer uma cidade. Cercados, ninguém entrava, ninguém saía. As pessoas começavam a passar necessidade e começavam a passar fome e passar sede. Ninguém entrava, ninguém saía. Samaria estava cercada. Houve grande fome e escassez. Cabeça de jumento e esterco de pombos eram vendidos a alto preço. Olha a escassez, o tamanho da fome. Conta a Escritura no trecho que eu lhes coloquei como referência, que as pessoas estavam cozinhando e comendo os próprios filhos para matar a fome. Era tal a escassez, mas chegou o livramento. Chegou a bonança. O profeta Eliseu, voz de Deus, boca de Deus para a nação, anunciou com data e hora: o socorro chegou, a bênção chegou para Israel. E havia 4 leprosos à porta da cidade. A Bíblia conta que eles disseram uns aos outros diante da situação. Eles nem sabiam, nem tinham ouvido Eliseu, porque leproso, como é que era? Era fora da cidade, numa colônia de leprosos. Não participavam da vida em sociedade, nem sequer junto com suas famílias. E os leprosos que estavam fora à porta da cidade disseram uns aos outros: por que ficar esperando aqui a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, porque lá tem muita fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos sírios ou dos arameus para nos render. Decidiram render-se ao exército inimigo. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Sabem aquele momento que a pessoa diz: já estou morto mesmo? Um morto-vivo. É assim que esses homens estavam. Então eles foram ao acampamento dos arameus, conta a Escritura. Mas não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Para salvar as suas vidas, eles fugiram e abandonaram tudo. Os leprosos então entraram, comeram, beberam no acampamento vazio, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. A Bíblia continua. Depois voltaram, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: igreja, olha o papel da igreja. Disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, anunciaram o que tinham encontrado, e o povo então saiu e saqueou o acampamento dos arameus. E os preços baixaram, como Deus havia predito pela boca do profeta Eliseu. Farinha e cevada agora eram vendidas por preço acessível. Nós, a igreja de Jesus, temos que dizer aos outros onde encontrar pão.
como os leprosos à porta de Samaria. No segundo livro dos Reis 7 e 9, do qual já lhes falei, não estamos agindo certo, disseram eles. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. A igreja não pode se calar diante de tudo que Deus já fez, diante de tudo que Deus fará, mas não só por nós, para o mundo que vive em perdição, para o mundo que caminha para a morte. Hoje este é um dia de boas notícias. Não vamos nos calar. Nós não somos a luz, mas nós refletimos a verdadeira luz, que é Jesus. Nós damos testemunho, irmãos, com palavras, com vida, com o jeito de viver. Nós falamos e anunciamos onde há salvação, onde tem vida em abundância, onde tem pão. Com a nossa vida, nós pregamos sobre o amor de Deus e tudo que Deus é e o que Ele fez conosco. O que Ele fez conosco? O que é que Deus fez contigo, comigo, com a igreja? Colossenses, capítulo 1, verso 13, porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que maravilhosa coisa fez Deus conosco. Estávamos em trevas e perdidos. A igreja deve dizer, portanto, ao mundo onde encontrar pão, salvação. A igreja deve anunciar, aos desorientados deve apontar o caminho, Jesus. Aos céticos, aos que não têm fé, deve apontar a verdade, Jesus. E aos mortos espirituais, aos sem esperança, deve apontar a verdadeira vida, Jesus. A igreja precisa contar onde tem pão. Nenhum outro mestre falou como ele. Ninguém disse palavras como ele. Palavras claras, objetivas. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém falou como ele. Ele não apontava para ninguém, ele dizia: eu sou, dizia Jesus. Qual é a missão da igreja, irmãos? Qual é a nossa missão? Jesus falou da nossa missão. Está nas palavras dele. A um homem de Gadara, a um Gerazeno, depois de curado de demônios que o mantinham em túmulos e o faziam arrebentar correntes, o gadareno ficou tão tocado ao ser liberto pelo Senhor Jesus, que quis ir com Jesus, queria seguir com Jesus, entrar no barco com eles e voltar e ir adiante. Jesus não permitiu. E disse não, porque a igreja tem uma missão. E aquele homem é a igreja para a região de Decápolis. Porque Jesus diz ao homem em Marcos 5 e 19: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Esta é a missão da igreja. Conte aos outros tudo o que o Senhor já fez por ti, tudo o que Ele fez e como teve misericórdia de ti. Testemunho de como Deus é bom, de como Deus é bondoso, maravilhoso, misericordioso, como Ele te resgatou e como Ele te sustenta. Conte aos outros. E finalmente o nosso verso 16 de Mateus 5: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. As nossas ações gritam muito mais do que as nossas palavras. Isso tem a ver com o amor ao próximo,
tem a ver com a maneira como nós nos doamos, tem a ver com tornar-se o próximo de alguém. Como aquele homem samaritano no caminho de Jerusalém para Jericó, que interrompe a sua viagem, desce do seu animal e socorre aquele que os ladrões deixaram quase à morte. O bom samaritano, ele importou-se e tornou-se o próximo daquele homem ferido. Este amor deve ser convertido em atos de generosidade, de compaixão, de serviço desinteressado e amoroso. Isso é diferente de fazer resmungando, é diferente de fazer reclamando, é serviço desinteressado. Quer dizer, não importa se eu vou ganhar, se alguém está vendo, se não, não importa, eu e Deus mandou, eu faço. Amoroso, eu faço porque amo, não importa, eu nunca vi. A gente ora por gente que nunca veremos na vida, mas nós oramos. Você vara a madrugada, aliás, se você estiver acordando pelas madrugadas sem saber o motivo, que insônia, não é insônia nenhuma, meu irmão, nenhuma, porque é o Espírito de Deus te acordando para orar, é o Espírito de Deus te acordando para clamar, para interceder. Pode ser, não é que é, mas pode ser que tem batalha pela frente, dentro da tua casa, ao teu redor, dentro da tua igreja, ou simplesmente você está sendo instrumento de Deus, de clamor por almas que você nunca verá aqui na terra, mas um dia lá no céu você dirá, valeu a pena, glória a Deus. É Deus quem nos orienta. Papel da igreja. As pessoas em nosso tempo não estão conseguindo suprir suas necessidades básicas. Tem gente precisando de alimento, de vestes, de saúde. Tem gente precisando de teto, de companhia, de acolhida, de amor. Quantas necessidades. Saiba que a palavra diz que quando se faz aos outros, é para Deus que você faz. Ouça o que Jesus dirá naquele dia. O que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25:40. Esta é a missão da igreja. Contar aos outros onde tem pão. Falar do amor de Deus. Acolher, abençoar. Pregar sim, mas tem hora que eu preciso de sopa, sabão e salvação. O lema do exército de salvação, por sinal. Sopa para alimentar o corpo físico, sabão para higiene, para limpeza, um banho, um corte de cabelo, e salvação para a cura completa, inclusive da alma. A igreja é responsável por isso. Quero fazer algumas considerações e finalizar contigo. No dia que nós nascemos de novo, portanto, na nossa conversão, nós adquirimos esse brilho que as pessoas veem. A luz de Jesus que veio morar em nós, e passamos então a refletir essa luz. E esse brilho é conservado através da santificação, através da busca do Espírito Santo, da plenitude do Espírito. Esse brilho é conservado, é ampliado como resultado da intimidade com Jesus, de mais próximos de Cristo, resultando em maior intimidade com Ele. Você foi chamado para brilhar, não com a luz própria, não com luz nossa, mas com a luz de Jesus, por causa de Jesus, a luz do mundo. E é Ele que vai brilhar em você e através de você. Sabem, tem uma armadilha para pegar insetos. Tem uma armadilha para pegar mariposas, aquelas formigas de cupins. Inclusive é recomendada até pelos controles antipragas, ao invés de usar inseticida, pesticidas, agrotóxicos,
faz-se uma armadilha. Preste muita atenção nisso. E a armadilha é simples. Ela é feita com uma bacia de água, refletindo embaixo de uma luz bem clara, ou ainda refletindo a luz de uma lanterna bem forte. As mariposas avançam na luz refletida na água e são pegas na armadilha. Sem Jesus, assim como os insetos, as pessoas andam sem direção e são pegas em armadilhas. E está cheio de gente marchando direto para o inferno nessa hora. Está cheio de gente marchando para o inferno lá onde você trabalha. Está cheio de gente marchando para o inferno do lado, em frente da nossa rua, junto com a gente, dentro da nossa família. As pessoas estão sendo pegas, tem armadilha de todo tipo. Um culto de missões, precisamos lembrar disso, porque as pessoas têm ido atrás de tantas vozes, tantos ventos. As pessoas correm atrás de experiências, correm atrás de bênçãos, sem que lhes seja apresentado o Senhor de toda a bênção, a verdadeira fonte de todas as bênçãos. É o brilho dos filhos de Deus que vai atrair os perdidos. É o brilho que a igreja resplandece que vai atrair os perdidos. A partir do nosso reflexo, sabem? A igreja de Jesus, refletindo a luz de Jesus, vai atrair as pessoas. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão se aproximar e virão para mais perto. Mais perto. E mais perto, até que sejam capturadas pela amorosa armadilha do amor de Deus. Porque Deus é amor. E o amor de Deus é uma armadilha amorosa. Foi assim que Deus nos resgatou. Foi assim que Ele nos atraiu. Ouçam as palavras do Senhor através do profeta Jeremias, enquanto finalizo. Foi assim que Deus nos cativou. Eu amei você com amor eterno, diz o Senhor. Com amor leal te atraí para mim. Com amor verdadeiro te atraí. Jeremias 31, verso 3. Foi assim que o Senhor nos atraiu. É assim, através de nós, que Ele vai atrair o mundo ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor. Porque aquele convite que você recebeu para vir a primeira vez era Deus te atraindo para a armadilha amorosa do seu coração. Porque quando você chama, quando você convida, quando você conta tudo que o Senhor fez por ti e pela tua casa, é o amor de Deus preparando uma armadilha cheia de bondade para trazer. Que Deus te abençoe com a sua palavra. Você foi chamado para brilhar. Amém? Fique de pé, por gentileza.